Bom dia a todos. O nosso grupo vai estar dando início, então, às apresentações sobre o capítulo Respostas Circulatórias ao Exercício. Pode passar. O grupo é composto por mim, Camille Pires, Eliane Cirqueira e Fernanda Braga, orientado pelo docente Raildo da Silva, no terceiro semestre do curso de Fisioterapia. E os subtemas que vamos tratar, então, ao longo da apresentação, vai ser uma breve introdução sobre o tema, a organização do sistema circulatório, os mecanismos do coração, miocárdio e ciclo cardíaco, e também a pressão arterial e os fatores que vão influenciar nela. Pode passar. Então, quando a gente for pensar no sistema circulatório relacionado com exercício, a gente também deve estar relacionando outros dois sistemas, que vai ser o sistema cardíaco e o respiratório, em que qualquer influência ou alteração que ocorra também vai estar alterando a homeostasia do nosso corpo, já que o sistema cardiorrespiratório ele vai estar, então, mantendo o equilíbrio da nossa respiração e da nossa frequência cardíaca. Porém, em casos de exercício, isso vai acabar aumentando, né? Então, com o aumento da frequência cardíaca e também da respiração, vai ter o aumento do oxigênio, já que o exercício, né, ele vai precisar desse aumento. E o que vai precisar também vai ser, então, o débito cardíaco, que vai ser o aumento do bombeamento sanguíneo por minuto, e a redistribuição do fluxo sanguíneo, que vai dos órgãos que estão menos precisando no momento, órgãos inativos, para os que vai mais precisar no momento, que no caso vai ser o músculo esquelético e também o encéfalo, já que o corpo ele vai precisar se adaptar então à situação. E o fluxo sanguíneo, então, ele também vai ser regulado pela pressão arterial, mas que vai ser mais discutido à frente. Na organização desse sistema, então, vai ser explicado, né, que o sistema circulatório ele é um sistema fechado. Então, ele significa que ele vai ter um caminho de ida e um caminho de volta, porém, ele vai ser um canal sem abertura. E esse sistema fechado, então, ele vai consistir na saída do coração por artérias, o sangue arterial, que vai ser rico em oxigênio, e o retorno, após passar por todo o corpo, pelas veias, o sangue venoso, que é rico em dióxido de carbono. Nesse caso, o que vai ocorrer entre as artérias e as veias vai ser uma difusão da troca gasosa, que vai ocorrer a hematose. Então, o oxigênio que é absorvido nas artérias é absorvido pelo corpo e o dióxido de carbono vai ser liberado, então, pelo sangue venoso. Isso vai ocorrer no circuito pulmonar. Na morfologia do coração, a gente vai entender, então, como que ocorre esse mecanismo de impulsão do sangue para o fluxo sanguíneo, o sistema circulatório, em que o coração ele vai funcionar como se fosse duas bombas. Então, o lado azul, que é o lado direito do nosso coração, ele vai ser o sangue venoso, e o lado vermelho, que é o lado esquerdo, vai ser o sangue arterial. O sangue, então, que vem da parte superior e inferior do corpo pela veia cava, ele chega no átrio direito e é impulsionado, então, para o outro compartimento do coração, que é o ventrículo direito, e é impulsionado para a veia pulmonar. Nesse caso, o sangue venoso ele vai, então, para o circuito pulmonar, onde ocorre a hematose, e retorna pelas veias pulmonares no átrio esquerdo, em que já é o sangue, então, arterial, rico em oxigênio, que é impulsionado, então, para o ventrículo esquerdo, e também para a artéria aorta, em que vai para a circulação sistêmica. Então, como eu disse, o fluxo sanguíneo ele vai ter uma ida no circuito sistêmico e vai ter uma volta pelo sangue venoso. Porém, no coração não ocorre esse retorno, porque vai ter estruturas menores dentro do coração, que são chamadas de válvulas. No caso do átrio ventricular direito, vai ter a válvula tricúspide. No átrio ventricular esquerdo, tem a válvula bicúspide. Na artéria pulmonar, a gente tem a válvula semilunar pulmonar. E na artéria aórtica, a gente tem a válvula semilunar aórtica. E uma estrutura também que vai estar separando esses dois sangues, o venoso e arterial, vai ser uma estrutura do músculo cardíaco, que é o septo interventricular. E o coração ele também vai estar com a função da pressão hidrostática e vai estar também realizando os movimentos de sístole e diástole, que é a contração e o relaxamento do coração, que vai estar então regulando esse fluxo sanguíneo. Pode passar.
No circuito pulmonar, como eu já havia explicado, ele vai estar, então, o lado direito do coração, ele vai estar mandando esse sangue venoso para o circuito pulmonar, em que vai ser liberado dióxido de carbono, já que é algo que o corpo não precisa absorver, mas sim liberar na expiração, e vai ser inspirado, então, o oxigênio, no caso do exercício, vai precisar mais desse oxigênio, que vai, então, para o sangue arterial, para que o fluxo, né, ele seja maior durante o exercício. Então, quando o sangue arterial do lado esquerdo ele for para o circuito sistêmico, o corpo ele vai poder aumentar então a sua adaptação ao exercício. Pode passar. Certo, como ele já falou um pouco sobre a estrutura do coração, né? E prosseguindo aqui, a gente também que a parede do coração, ela vai ser composta por 3 camadas. Uma camada mais externa, que vai ser o epicárdio, uma camada mais interna, que vai ser o endocárdio, e uma camada média, que é uma camada muscular, do tecido muscular. O epicárdio, ela atua como uma cobertura externa lubrificante. O endocárdio, por sua vez, ele vai servir como um revestimento interno e protetor das câmaras e das válvulas. E o miocárdio é o nosso tecido muscular. É ele quem produz as contrações musculares e quem vai ejetar o sangue a partir das câmaras cardíacas. E o miocárdio, né, ele é um tecido, ele é o nosso músculo cardíaco, e a gente pode dizer que ele é bastante diferente do nosso músculo esquelético. E aí pode passar. E agora a gente vai citar algumas diferenças do nosso músculo cardíaco, né, o miocárdio, do nosso músculo esquelético. Aqui eu separei algumas que eu considerei como importante, que é que, iniciando pelas diferenças, é que as frias do miocárdio, elas são mais curtas do que as frias musculares, esqueléticas, e estão conectadas firmemente em série. As frias cardíacas, elas são tipicamente ramificadas, enquanto as frias musculoesqueléticas são alongadas e não se ramificam. E as fibras do miocárdio, elas são todas interconectadas por discos intercalados. Essas conexões intercelulares, elas vão permitir a transmissão dos impulsos elétricos de uma fibra para outra. Ou seja, esses discos, eles vão permitir que os íons de uma fibra passem de uma fibra para outra. Dessa forma, quando uma fibra cardíaca ela é despolarizada para contrair, excitada, todas as outras fibras elas também vão ser excitadas para se contrair como uma unidade, que é o que vai formar o que a gente chama de sincício funcional, que é essa contração das fibras em uma única unidade. Além das diferenças, nós também temos bastante semelhanças do músculo cardíaco para o músculo esquelético, e aqui eu selecionei as duas principais. A primeira é que ambos os músculos, eles contêm as mesmas proteínas contráteis, que é a actina e a miosina, e as fibras musculares cardíacas e esqueléticas, ambos vão necessitar do cálcio para a ativação dos miofilamentos. Você pode prosseguir. Agora sobre o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco, ele vai se referir, né, a um padrão repetitivo de contração e relaxamento do coração. Primeiro, a gente vai ter a fase de contração, que é denominada de sístole, e o período de relaxamento, que vai ser denominado como diástole. Como eu falei, há essas duas etapas, porém há 3 fases. Primeiro, se inicia com a sístole auricular, que é o sangue, ele vai ser impulsionado para os ventrículos. Na segunda fase, nós temos também a sístole, porém agora a sístole ventricular, que é quando as válvulas auricoventriculares elas se fecham e a pressão sanguínea força a abertura das válvulas semilunares, que levam o sangue até as artérias. E por fim, a gente vai ter a terceira fase, que é do relaxamento, a diástole, onde a pressão abaixa e o sangue flui das veias para as aurículas. Vale ressaltar que em repouso, essa contração ventricular, durante a sístole, ele vai ejetar cerca de 2/3 do sangue contido nos ventrículos e vai deixar aproximadamente 1/3 ainda nos ventrículos, que é o que vão se encher de sangue durante a diástole seguinte. Agora pode passar. Continuando aqui no ciclo, a gente pegou um exemplo de uma mulher saudável de 21 anos de idade e que a frequência cardíaca dela em repouso
vai ser em média de 75 batimentos por minuto. E o que isso significa? Isso vai significar que o ciclo cardíaco total dela vai durar 0,8 segundos, com 0,5% de diástole, ou 0,5 segundos, perdão, de diástole e apenas 0,3 segundos da sístole. Enquanto o ciclo cardíaco dela, num exercício intenso, né, a frequência cardíaca parte para 180 batimentos por minuto, com 0,2 segundos na sístole e 0,3 segundos na diástole. Pode passar. Aí, ok. Agora falando um pouquinho sobre as alterações da pressão, que eu citei um pouco lá atrás. As alterações da pressão durante o ciclo cardíaco, porém ainda em repouso. Essas... Enfim. Essa pressão, né, ela pode alterar, ela pode aumentar ou diminuir. E aqui nesse gráfico a gente pode observar a relação existente entre a pressão, o volume e os sons cardíacos aí embaixo está representando durante o ciclo cardíaco. Durante esse ciclo, a pressão junto às câmaras cardíacas pode aumentar e diminuir, como eu falei, e conforme essas câmaras elas vão se encher, a pressão no interior vai aumentar gradualmente. E com a contração atrial, a pressão atrial ela sobe e força uma maior parte restante do sangue, cerca de 30% do sangue, para dentro dos ventrículos. Conforme o ventrículo ele se contrai, essa pressão ela aumenta e isso é que vai fechar as válvulas atrioventriculares e vai evitar o fluxo de volta para dentro do átrio. E além disso, a gente pode observar também no gráfico, nos processos da sístole e da diástole, a ocorrência dos sons cardíacos. O primeiro som, aí embaixo, que vai representar o fechamento das válvulas atrioventriculares, e o segundo som aí cardíaco, que vai representar o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Aí pode prosseguir. Falando sobre um pouco do que seria a pressão arterial, e eu vou dar seguimento aí em relação ao que é a pressão arterial. Essa pressão arterial, ela vai ser basicamente, seria a força exercida pelo sangue contra as paredes arteriais, e ela vai ser determinada principalmente pela quantidade de sangue bombeado e também pela intensidade de resistência ao fluxo. Bem, a pressão arterial, ela pode ser a pressão arterial normal de um homem adulto, ela chega a ser de 120 por 80 milímetros de mercúrio, ou seja, 12 por 8, enquanto a pressão de mulheres adultas, elas tendem a ser a menor de 110 por 70 milímetros de mercúrio, ou seja, 11 por 7. E enquanto esse maior número aqui na expressão, ela seria a pressão sistólica e o menor número seria a pressão diastólica. Então, o que seria essa pressão sistólica e a pressão diastólica? A pressão sistólica ela vai ser gerada aí com a injeção do sangue, ou seja, durante a sístole ventricular, enquanto a pressão diastólica ela é gerada durante o relaxamento ventricular, ou seja, durante a diástole. E a diferença entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, ela vai ser conhecida como pressão de pulso. Já a pressão média, ela vai ser então conhecida como pressão arterial média. Mas a pressão arterial média, ela não é a média entre a pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Ela vai ser estimada através do uso dessa equação. A pressão arterial média, então, vai ser PAD, que seria aí a pressão arterial diastólica, mais 0,33 multiplicado pela pressão de pulso, que é a diferença, né, entre pressão arterial sistólica e pressão diastólica. E essa equação ela vai ser utilizada quando o indivíduo está em repouso e ela não pode ser utilizada durante o exercício, porque ela se baseia aí no momento do ciclo cardíaco. E também é importante ter conhecimento sobre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. E é importante ressaltar que o tempo de sístole e o tempo de diástole, eles são diferentes em situações de repouso e situações de exercício. Bem, a pressão ela sofre aí variações, algumas alterações, e uma das mais conhecidas é a hipertensão, que é quando essa pressão arterial ela está elevada, ou seja, quando ela está alta, superior aí a 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou seja, 14 por 9, e existe duas categorias da hipertensão, que vai ser hipertensão primária ou hipertensão secundária.
No caso da hipertensão primária, ela é originada de diversos fatores, e enquanto a hipertensão secundária, ela vai ser originada a partir de processos patológicos. E essa hipertensão ela vai levar a uma variedade de problemas de saúde, e um desses seria aí a hipertrofia ventricular esquerda, que vai gerar o aumento da carga de trabalho do ventrículo esquerdo, e também ela pode gerar aí, danos à função renal, pode gerar a ruptura de vasos sanguíneos no cérebro e, consequentemente, levar também a uma lesão cerebral. Bem, existem alguns fatores que vão estar aí influenciando na atividade da pressão arterial, e tem os dois principais fatores, que é o débito cardíaco e a resistência vascular. No caso do débito cardíaco, ele é a quantidade de sangue bombeado do coração, e a resistência vascular seria a soma da resistência do fluxo sanguíneo exercida por todos os vasos sanguíneos. E aí, quando ocorre uma variação desses dois fatores, ou seja, aí, quando ocorre um aumento desses dois fatores, também vai gerar um aumento da pressão sanguínea. Vai causar o aumento da pressão arterial. E aí, essa pressão arterial ela também vai ter influência de outros fatores, como o volume do sangue, o débito cardíaco, a resistência ao fluxo, a viscosidade a viscosidade sanguínea, e esses fatores ele vai estar aí diretamente relacionado com a atividade da pressão arterial. Ou seja, quando ocorre um aumento dessas variáveis ou quando ocorre a diminuição dessas variáveis, vai gerar uma alteração na atividade da pressão arterial. Então, no caso do aumento, vai gerar um aumento da pressão arterial, e no caso de uma diminuição, vai gerar também uma diminuição da pressão arterial. Mas como a pressão arterial ela é regulada? Ela é regulada da seguinte forma: através da regulação aguda, ou seja, em curto prazo, ou através da regulação a longo prazo. No caso da regulação aguda, ela vai ser realizada através do sistema nervoso simpático, enquanto a regulação a longo prazo ela vai ser realizada através dos rins. Os rins eles vão controlar através do volume sanguíneo. E também vai ter aí a ação dos receptores de pressão, os barorreceptores. Esses receptores de pressão, eles estão aí presentes nas artérias carótidas e na aorta, e eles são sensíveis aí a alterações da pressão arterial. Ou seja, quando ocorre aí um aumento da pressão arterial, ela vai ativar esses receptores que vão enviar impulsos aí para o centro de controle cardiovascular. Uma vez que esses impulsos chegaram ao centro de controle, o centro de controle vai responder diminuindo a atividade simpática. Com a diminuição dessa atividade simpática, ela vai reduzir o débito cardíaco e a resistência vascular, e também, como esses fatores vão estar aí diretamente relacionados à atividade da pressão arterial, ele vai gerar, então, uma diminuição também da pressão arterial. Então, com a pressão arterial baixa, vai resultar na diminuição da atividade desses receptores de pressão, ou seja, aí dos barorreceptores, e com isso o centro de controle ele vai responder aumentando a descarga simpática, né, elevando aí a pressão arterial e tentando manter a normalidade dessa pressão arterial. Ou seja, esses fatores eles vão estar relacionados, né, a pressão arterial, o débito cardíaco, a resistência vascular, os receptores de pressão e o centro de controle cardiovascular, eles vão estar diretamente relacionados aí e tentando manter a normalidade dessa pressão arterial. Bem, todas essas informações foram retiradas aí desse livro de Fisiologia do Exercício. E assim a gente encerra a nossa apresentação. Obrigados a todos pela atenção.